Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor sejam conosco. Amém? Como eu falei pela manhã, nós vamos... Obrigado, pastor. Vamos falar de uma história maravilhosa nessa noite. Uma história fantástica. É de uns textos mais lindos que eu conheço na Bíblia, né? É uma história de poder, é uma história de submissão, é uma história de sinceridade, e é uma história de um livramento que a toda prova ali está realmente o poder de Deus. Um livramento que é de uma forma inequívoca, né? É muito clara a ação de Deus na vida deste homem. Como Deus age em favor daqueles que são seus. Principalmente daqueles que o buscam com o coração contrito, quebrantado, esvaziado-se de si mesmo, de vaidades, de forças, e deixem que Deus haja em suas vidas. Aqueles que abrem o seu coração para que Deus possa verdadeiramente agir. Essa é uma história maravilhosa. Quem não conhece, eu tenho certeza que vai gostar. Quem já conhece vai novamente se deliciar com essa história que nós vamos ler e conversar aqui nesta noite. Essa é a vida e a história do rei Josafá. Esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. E nós vamos falar desse texto nessa noite. Então convido os irmãos, falei hoje pela manhã, já anunciei para os irmãos que seria no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Os irmãos já dessem uma olhadazinha, uma lida pelo menos, para que a gente já pudesse conversar nesta noite e fosse melhor o entendimento. Segunda Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler até o verso de número 22. Em reverência à palavra de Deus. Quando você encontrar, se ponha de pé, em nome de Jesus. Vamos ler. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Essa é a pronúncia, viu? Em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança.
Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Repita comigo. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, porque por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Repita comigo. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Amanhã desceremos contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Repita comigo. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Repita comigo. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém? Poder sentar, irmãos. Esse texto é maravilhoso, não é verdade? Amém? É verdade? Mas é a história de um homem comum como nós, como você e como eu também. Josafá não era diferente de nenhum de nós. Josafá era um homem sujeito a erros e a acertos também. Josafá tinha virtudes, mas também tinha seus defeitos. No melhor momento do seu reinado, ele tomou decisões erradas. E também no momento mais tranquilo do seu reino, ele recebe uma notícia terrível. A pior notícia que ele recebe na sua vida. Uma notícia simplesmente terrível. O rei Josafá, a gente vai ver a partir do capítulo 17, tá? Que ele, quando ele é ordenado rei, a Bíblia vai dizer que ele foi um rei que andou nos caminhos do Senhor. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Ele promoveu reformas, as reformas espirituais que deveria promover. Mas apesar das reformas implantadas, não conseguiu tirar toda a idolatria de Judá. A gente leu aqui neste instante o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Veja,
No meio do povo havia idolatria. Jerusalém ficava e fica, né, numa região montanhosa, um lugar alto. Então a própria geografia já tinha lugares altos e que permitiam esses cultos às escondidas. E nos montes mais altos, os cultos também mais escondidos ainda, ou seja, idolatria. Então, quando Josafá chega assim, na cidade, na circunvizinhança, ele vai acabar com os cultos a entidades estranhas. Mas os cultos lá nos altos, ele não conseguiu acabar. Mas não porque ele não quis. Nós vamos ver no capítulo 20, verso 33, quando diz que isso porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus dos seus pais. Então não foi porque Josafá não tentou, mas é que o povo a si mesmo não quis abandonar os cultos nos altos. E esses cultos eram evidentemente a deuses estranhos. Isso aí era conhecido em Jerusalém como religião dos altos, né? Porque os cultos eram prestados em locais, e esses cultos eram, além das divindades, temos falado aqui muito na escola dominical, envolvia toda sorte de coisas que desagradavam a Deus, né? Inclusive com práticas sexuais, né? Dentro do culto. Então eram coisas terríveis. E Josafá, então, ele vai promover essa reforma espiritual. Josafá é filho de Asa. Asa foi um bom rei. Josafá é o quarto rei de Judá, depois da separação, né? Então sabemos que depois de Salomão, o reino é dividido: reino do norte com 10 tribos, com capital em Samaria; reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, capital em Jerusalém. Então Judá é o quarto rei depois dessa divisão, tá? Filho do rei Asa, que também foi um homem muito bom, um rei muito bom. A maioria dos reis de Israel, do reino do sul de Judá, né, do reino do sul, porque Israel ficou com o nome de cima, o reino do norte ficou conhecido como Israel, o reino do sul como Judá. Então a boa parte dos reinos do sul foram bons. Já os reinos do norte, nenhum prestou, nenhum foi bom, tá? Então o reino do norte, ele durou cerca de 200 anos, teve ali 19 reis, e foi engolido pela Assíria no ano 700 e pouco, depois, antes de Cristo, e nunca mais se reajuntou. O reino de Judá demorou um pouco mais, cerca de 350 anos, também com 19 reis, pode chegar a 21, porque teve gente que usurpou o trono por pouco tempo, mas se for contado assim, chega a 21, e então durou ali cerca de 350 anos, quando caiu lá para a Babilônia. Essa história a gente já conhece também, né? Então, o livro das Crônicas, aqui, capítulo 20, 17 a 20, vai nos trazer essa história detalhada de Josafá, certo? Mais um livro de 1 Reis também, vai nos contar também um pouquinho dela, muito breve, por sinal, tá? Bom, então, como eu disse, que foi que ele fez de reformas espirituais? Ele andou nos caminhos do Senhor, não seguiu os balaíns, né? Ele vai dizer aqui no versículo capítulo 17, retirou de Judá os altares, já falei, acabou com a prostituição cultural. E no 3º ano do mandato, interessante, irmãos, ele, no seu 3º ano, além dele acabar com a idolatria, ele manda homens da sua confiança para pregar toda a lei do Senhor em toda a cidade, para todo o povo, ou seja, trazendo o Senhor, as pessoas, de volta às Escrituras, né? A palavra de Deus, né? A gente vai ver também mais para frente, no 19, que ele vai instituir nas cidades, juízes retos e honestos, e chamando muita atenção nisso, e faz a ele recomendações severas, está lá no capítulo 19, versos 6 e 7, onde ele vai dizer que Deus não é injusto, nem parcial, e nem aceita suborno. Então ele recomenda que os juízes ajam de forma absolutamente justa, e que não aceite suborno de ninguém, e que não se dobre a palavra de ninguém, por maior ou menor que seja, mas que tratasse todas as pessoas com justiça. No campo militar, ele fortificou muito Israel, Judá, muito, e cresceu muito, de sorte que os povos vizinhos todos tinham medo dele.
e chegavam até mesmo a pagar tributos a ele, porque tal foi a organização do exército que ele conseguiu fazer. Então ele ficou temido entre as nações, e também ele construiu unidades ali nas cidades para armazenar e garantir suprimentos em momento de necessidade. Tá? Então ele foi um bom rei, espiritualmente trouxe de volta a adoração, militarmente construiu um exército muito grande, tá? Mas, esse mas complica, né, rapaz? Estava tudo bem, né? Mas fez umas alianças que não agradou ao Senhor. Aí no capítulo 18 a gente vai ver que ele fez uma aliança com Josafá, fez com Acabe. E essa aliança foi por interesse. Israel, o reino do norte, era grande, o reino do sul também era muito grande. Então, eles restaram a amizade, que estavam brigados, né? E aí então, Acabe convida Josafá para visitá-lo. Né? Josafá entrega seu filho, Jeorão, para casar-se com a filha de Acabe. E aí vem a pergunta, pastor, até quando a gente pode e deve influenciar a vida dos nossos filhos? Porque Acabe era o genro ali que você não queria para seu filho. E Jezabel também não. Acabe foi simplesmente um dos homens que mais Deus abominou na terra. E Jezabel, uma das mulheres mais ímpias também que já pisou nessa terra. Acabe foi tão mau que por muito tempo, ainda ele era conhecido e comparado, quando alguém fazia uma maldade, alguém comparava com Acabe. Ou seja, para ser ruim tem que ser que nem Acabe. E Jezabel foi simplesmente aquela mulher que perseguiu os profetas de Deus. Ela, no reino do norte, ela promovia cultos, né, às divindades, e traziam as pessoas de fora para poder então cultuarem também. E Josafá vai se meter com essa turma aqui. Entrega o seu filho para casar com a filha de Jezabel, com Acabe, Atalia. Isso não deu coisa boa, não. Talvez na Bíblia, irmãos, Josafá só vai perder em maldade para um rei chamado Manassés. Manassés foi terrível. Talvez tenha sido ele pior do que o rei Acabe. Então tem pessoas, irmãos, que a gente vai ver que não é nada interessante ter do nosso lado. Isso desagradou a Deus profundamente. Profundamente. Porque Acabe era um homem ímpio e muito mau. Ele andava longe dos caminhos do Senhor. Então a primeira lição, irmãos, é a seguinte: não faça aliança com o mal. Não faça, irmãos, porque quem pratica o mal desagrada a Deus, evidentemente. Portanto, não faça aliança com o mal, não faça aliança com quem pratica o mal, nem admire quem pratica o mal. Não dê curtidinhas na internet por algum ato de maldade, de mentira. Não faça isso. Você é um filho de Deus. Veja que Josafá vai falar para os seus juízes: Deus não é injusto, nem parcial, nem aceita suborno. O nosso Deus é reto, é puro, é santo. Ele não aceita que a gente faça amizade, ligações ou coligações com qualquer pessoa que ama fazer o mal. A história não vamos contar aqui deles dois. A gente vai saber que o rei Acabe morreu numa batalha, porque chama Josafá para ir com ele. Josafá, em amizade, disse: vou. Nessa batalha, Acabe vem a morrer. É profetizado isso por Micaías. Ele não acredita, e Micaías diz: não, isso é verdade, você vai morrer. Se ele vai morrer é porque não veio da palavra de Deus, mas vai acontecer. E realmente ele morre. E quando ele morre nessa batalha, Josafá volta para Israel. Mas quando volta lá, encontra um profeta chamado Jeú. E Jeú chama a atenção dele por essa amizade ali.
e ele humildemente ela aceita e reconhece. Então a virtude de Josafá, ele reconhece que errou. E por conta disso, ele, em nome da justiça de Deus, aí que ele traz os juízes para dentro de Israel, autorizando e falando aquelas pessoas, ordenando que elas falassem sempre a verdade e que fizessem sempre justiça conforme a justiça de Deus e não a justiça dos homens. E chegamos então no capítulo 20, que é o que nós estamos tratando aqui nessa noite, né? Vamos lá. Bom, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Meu irmão e minha irmã, preste atenção, viu? Quando você estiver agradando a Deus, tome cuidado, porque o inimigo vai lhe perseguir. Aí dizia um pregador: se na sua caminhada você não encontrar com Satanás, preste atenção nisso. Se na sua caminhada você não encontrar com Satanás, tome cuidado. Provavelmente você está andando no mesmo caminho que ele. O andar com Deus desagrada as trevas, irmão. Então, a partir do instante que você está agradando ao Senhor, se prepare, porque o inferno vai se levantar contra você. Eu não sei, pastor André, quantas pessoas... Vamos fazer uma enquete aqui. Do ano passado para cá, quantos se batizaram? Levante a mão aqui. Do ano passado para cá? Nenhum? Nenhum presente? Você lembra quantos foram batizados, pastor André? 10, por aí, 12, 15, por aí, 15. Aniversário e tal. Do ano passado, 10, 15. De 2 anos para cá, quantas pessoas tem aqui? 2 pessoas. Amém, obrigado. Quantas pessoas se decidiram ou aceitaram Jesus de 2 anos para cá? Levanta a mão aqui. Irmãos, esse é o momento que mais a gente incomoda as trevas. Para aquele crente usual, aquele crente domingueiro, aquele crente das quartas-feiras, o crente rotineiro, ele só vai incomodar as trevas naquele momento em que ele decide se batizar, porque o batismo é uma igualdade em Cristo, ao lavar de todo o pecado. Então, a partir daquele instante, você está dizendo às trevas: eu pertenço à glória, eu pertenço ao céu, porque Cristo me resgatou. Aí você começa a incomodar o inferno. Esse é o momento mais delicado daquele que se converte ou daquele que quando se batiza. Igreja, já falei isso aqui e falo por onde tenho andado. Igreja, cuide daqueles que são novos batizados, que se batizaram recentemente. Porque nesse momento que eles vão receber o maior ataque do inferno. E nem sempre eles conseguem resistir. Porque não tem maturidade. Porque às vezes não tem conhecimento suficiente do que fazer. E cede à pressão. E sai da igreja. Não é só aqui não. Eu faço essa enquete onde eu ando, irmão. E é assustador. Porque menos da metade das pessoas que se batizaram de 1 ano para cá não estão na igreja. Daqueles que recebem Jesus, que aceitam Jesus, que levantam a sua mão, ou que tomam a decisão, mesmo sem levantar a mão, mas no seu coração se dispõe a seguir a Cristo, é naquele momento que você incomoda o inferno. Prepare-se, meu irmão. Porque quando você estiver agradando a Deus, você vai estar incomodando ao inferno. Então nessa caminhada eu disse que você vai encontrar, porque ele vai tentar agir contra você. Mas você está nas mãos do Senhor. Ele não lhe toca, não é porque você tem forças, mas é porque Jesus não deixa que ele toque em você. E esse ataque pode vir de todos os lados, irmãos. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os meunitas também eram primos de Josafá. Isso aqui é briga na família.
Os filhos de Moabe e os filhos de Amon são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão lá. E os meunitas são os descendentes de Esaú, dos edomitas. Eles também não se davam uns com os outros. Mas percebe, irmãos, como as trevas, como o reino das trevas é impiedoso e astuto. Eles não eram amigos, mas para combater o inimigo comum se juntaram para combater o inimigo que para eles era o quê? Mais poderoso e mais interessante de combater. Então eles se juntam em três reinos grandes, fortes, para combater Josafá e o reino de Judá. Aí alguém chega para Josafá, né, e diz assim: olha, rapaz, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Jerusalém, como eu disse, fica num alto, né, entre montanhas. E aqui eles estavam aqui na beira do mar, né, chegando. Então estavam na região certamente bem mais baixa. Bem mais baixa. Eles estavam na beira do Mar Morto ali, a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, tão baixa que é essa região. Então nós vamos ver que eles vão olhar de longe, né, o que acontece. Mas eles estão se congregando. Isso não é muito distante. Quando Josafá fica sabendo disso, ele tem medo. Ih, rapaz, filho de Deus, um rei na mão do Senhor, ungido do Senhor, teve medo. Sim, irmãos, ele teve medo. Mas o medo não deve paralisar o crente. O medo é que nos dá, irmãos, assim, o senso de segurança também. É por causa do medo que você, quando passa na ponte, você não joga lá de cima. Ou então não pula de um prédio ali diante, você está com pressa, está com o quinto andar, está com pressa. Eu vou aqui por fora, vou pular. Pulei, pof! O medo de morrer, de se acabar, faz você pensar que não posso fazer isso. O medo só não pode paralisar-nos, mas ele é um alerta para nossas vidas, para a tomada de decisão. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Admita, irmão, admita. Você tem limites. Nós temos limites. Josafá tem medo e confessa ao Senhor: eu não sei o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Eu fico imaginando às vezes, será que em nossas orações nós somos sempre sinceros? Às vezes vamos passar por um problema, uma cirurgia que seja, né? Eu já fiz 2 cirurgias de catarata, uma, né? 2 olhos. É assustador, irmão, viu? É chato demais, viu? Você não sente nada, é tranquilo, a recuperação é boa. Mas você tem a sensação de que, eu não sei quantos passaram, quem já fez cirurgia de catarata aqui, quantos vieram aqui? Ninguém, só eu? Eu inaugurei aqui o negócio. Bom, ele dá uma anestesia aqui que a visão turva e acaba. Porque está anestesiado, né? Diz primeiro no esquerdo. Você perde a visão. Com uma mancha branca assim na frente dos meus olhos. E eu pensando, ele deve estar sabendo o que está fazendo, né? Vamos para frente, né? Irmão, mas é apavorante. Eu já fui com medo, né? Orando, orava o Senhor, está na tua mão, Senhor, né? O Senhor é o médico, né? Mas eu estava com medo. Aí eu faço a cirurgia, é rapidinho. Habilidade, e o médico conversando ali com as pessoas. Eu digo, rapaz, o miserável está conversando aqui. Preste atenção, cara, está fazendo? O olho é meu, rapaz. Ora! E o cara batendo papo, né?
Aí depois pôs um negócio assim, depois eu fui ver que era uma gase, né? Eu sabia que eu não vi, né? Aí fui levado lá para fora, ele me levou para casa. Aí no outro dia botar remédio. E aí, irmão, no outro dia, na hora de acordar, aí eu dormi, né? Aí ele disse, olha, você vai tirar amanhã cedo, ela, né? Com Lilice, tinha, né? Para botar o colírio. O colírio é de hora em hora, até vai mudando, né? Aí, irmão, sabe, de manhã, cara, será que eu vou ver? Será que... Não. Aí eu tô aqui deitado e passei a mão aqui na frente. Aí vi uma mancha. Opa! A mancha eu vi. O que vai acontecer, não sei. Irmão, estava apavorado, irmão. Apavorado. Aí eu tirei a primeira ali e tal. Eu fiquei ali, tenta abrir o olho aí, tudo pegado ainda, né? Eu tentei assim. Aí vi um pouquinho, tudo turvo, que fica uma capa por cima que só cai com 7 dias. Não consegui ver, eu disse, nossa, que bom. Que delícia. Tão boa visão da gente, irmãos. A gente não cuida, né? É bom demais ter, irmão. É bom demais enxergar, né? Aí depois eu fiz o segundo. Eu já fui menos medroso, mas estava com medo. E de novo a Deus, Senhor, eu, 0. Tá? Confiança aqui, 0. Não sei, não posso fazer nada. Estou entregue ali, mas a minha fé, a minha confiança está no Senhor. E lá fui eu, fiz de novo, graças a Deus, tudo bem. Então, não sei, irmão, se a nossa oração, quando não fazemos a Deus, ela é absolutamente sincera. Às vezes eu vou fazer uma cirurgia e digo, olha, vou fazer uma cirurgia, é perigosa, mas Deus está na frente. Perceba, eu nem termino a frase, já clamo logo o nome do Senhor. Às vezes isso é uma fuga para camuflar o nosso medo daquela situação ali. Às vezes nós camuflamos, irmãos, com nossa frase, tá? Essa nossa realidade, por meio de fragilizar a nossa fé, ou então de não deixar aparecer para os irmãos que eu tenho uma fé pequenina, mas eu estou com medo. Eu estou apavorado. Josafá estava com medo. Ele disse, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho a quem recorrer. Não dá tempo de juntar o exército. E mesmo que eu junte o exército, nós vamos ser aniquilados. Porque esse povo é tremendo. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Sequer uma estratégia eu tenho. Eu estou completamente entregue. Ele vai dizer lá na frente, né? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu estou com medo, mas os meus olhos estão no Senhor, meu Deus. Nessa batalha ele não tem a menor chance, irmão. Não tem a menor chance. Toda a força militar que ele juntou, ele reconhece que não conseguiria vencer aquele inimigo. Às vezes estamos assim, né, irmãos, encurralados, problemas difíceis de resolver, não sabemos nem por onde começar, mas nem sempre, né, somos sinceros exatamente com Deus. Talvez a gente não tenha recebido ou absorvido a verdadeira pressão para que a gente possa falar a respeito disso. Comprei um livro a semana atrasada, eu acho, passada. Aí na semana passada eu estava no consultório, levei o livro, botei embaixo do braço aqui, né? Consultório é um lugar bom para a gente começar a ler livro, né? Porque demora para burro, né? Aí eu fui fazer lá a consulta, lá sentado, peguei o livro, comecei a ler, abri, pastor, aleatoriamente. E ele viu um texto interessante, eu queria compartilhar com os irmãos. Muito legal, muito bom. Porque eu estava pensando justamente, meditando aqui, Josafá teve medo, e eu lembro de umas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Quando ele vai chamar a atenção para esse medo de Josafá. Né? Esse medo de Josafá. É interessante, né? E o pastor Hernandes diz, o medo nos leva para Deus. Foi o medo quem levou Josafá aos pés do Senhor.
Ele estava bem, irmãos. Estava bem. De repente, aquele pavor na sua vida, o que ele fez? Buscou ao Senhor. Aí eu queria compartilhar com os irmãos, o texto é longo, mas eu vou aqui saltear bastante para a gente ficar somente com entendimento. Esse livro o nome desse livro é O Homem que Deus Usa. Aí tem abaixo assim uma frase, né? Nada mais trágico do que chegar ao fim da vida e saber que tomamos o caminho errado. Isso me chamou a atenção. Né? Então, a compilação, Mário, de vários textos, são vários autores, pastor. Tá? Então, aqui lá nós temos, nesse livro aqui, né? Nós temos texto de A.W. Tozer, temos George Watson, Charles Spurgeon, tá? É um texto interessante. Me chamou a atenção, então, aliás, eu abri aleatoriamente e me chamou a atenção esse tema aqui, o poder da pressão. Isso é interessante, vamos ver aqui. Então, esse aqui é de um missionário e pregador chamado Watchman Nee. Ele é um chinês e viveu aí há um século atrás, mais ou menos, né? Um pouco mais, 1903, por aí, tá? E veio a falecer em 50 e poucos, depois que a China se tornou comunista. Ele acabou morrendo em prisão, tá? E ele traz um texto interessante, né? Ele vai falando de poder e pressão. Então ele faz assim, ele pergunta assim, né? Tem crentes, tem pessoas que perguntam se certa pessoa tem poder ou indagam sobre quanto poder ele tem. E ele diz assim, se um cristão não sabe o que é pressão, ele não tem conhecimento do que seja poder. Somente os que têm experimentado se curvar sob pressão sabem o que é o poder. Quanto mais poder, maior pressão. Aí diz assim, né? Ele faz uma comparação interessante. Ele diz, olha, veja bem, o vapor de uma panela dentro de casa. Você bota água para ferver, o vapor escapa e se perde porque você não utilizou além daquilo ali. Mas, Nilcinho sabe bem o que é isso, ele é engenheiro nessa parte aí. Se você pega esse vapor e ele está condensado, né? Esquenta ali embaixo, né? de um recipiente, e ele está condensado, e você faz uma abertura nele, aquilo vai dar pressão, de sorte que vai fazer mover aquele objeto ali. É o que acontece com as locomotivas antigas, né? E com os barcos a vapor. Né? Então a pressão está dentro de uma caldeira, né? Ali, está dentro do recipiente, e tem uma saída. Então quando esquenta muito, que tem muita pressão, aí então ele provoca o deslocamento daquele objeto ali. Então ele diz que ele se condensa numa espécie de poder. Então ele diz, o vapor gerado numa casa é inútil, mas o da locomotiva, ela é útil. Onde não há pressão, não há poder, mas a pressão pode produzir poder e o faz. Aí ele vai trazer, irmãos, vários exemplos, viu, pastores? Vários exemplos. Aí eu trouxe aqui um para ler para os irmãos, que é interessante. Ele fala, a pressão do pecado. Ele diz, quantos de nós tem alguma experiência nítida de vencer o pecado? Diz assim, não sabemos como usar a pressão do pecado sobre nós. Pelo contrário, nós desmaiamos sob sua pressão. Nós falhamos nisso. Antes, em usar essa pressão para clamar a Deus e buscar seu livramento. Antes que se torne real, temos o poder de ir para Deus e receber a vitória de Cristo. Então assim seremos libertados. Aí ele diz assim, veja o caso da mentira. É um exemplo, ele traz vários exemplos. Ele diz, olha, você pode ser uma pessoa que mente com frequência. Um pequeno descuido seu e lá vem uma mentira na sua boca. Aí ele diz assim, você não poderá vencer esse pecado se não tiver a consciência da impiedade da mentira, tá? E do poder do mentir. Né? Tampouco sentirá profundamente o que está sob a pressão das mentiras e que não tem força alguma para lutar contra elas. E ele diz, somente quando você desejar largar essa mentira, tá? Não cometer esse pecado, é que você vai reconhecer o quanto está sob pressão. É o que ele diz, irmãos. Nós passamos por uma dificuldade, mas enquanto a gente não tem essa consciência de querer se livrar do pecado, querer largar o pecado que está nos incomodando a nossa vida com Deus, enquanto a gente não adquire essa consciência, a gente não vai lutar contra ele.
E ele diz assim: quando e como pode ele encontrar livramento desse pecado? Ele diz: não antes de confessar um dia que não importa o quanto você tente, você simplesmente não pode vencer o pecado. E quando você está sob essa pressão de querer vencer o pecado, é que você brada: ó Deus, não posso viver se tu não me capacitares a vencer meu pecado por meio da obra consumada de Jesus Cristo. Você vê como a pressão do pecado lhe dá poder para ir a Deus em busca do livramento? Ele termina aqui com uma questão interessante. E é sobre a oração. Eu lembrei da história de Josafá. Isso me chamou a atenção, né? Ele diz assim: Deus ouve a sua oração. É interessante também para nós, irmãos, nos cultos de oração, viu? Deus ouve a sua oração. A resposta que geralmente recebo é esta: depois de orar 3 ou 5 vezes, o assunto é esquecido. Por que é esquecido? Porque esses que se esquecem não sentem a pressão sobre si. Ou eu não me incomodo com aquilo, ou então o pedido que está chegando às minhas mãos eu não dou a devida importância. É sério, né, irmão? Se você esquecer um assunto de oração, como é que você pode culpar a Deus por não se lembrar? Deus não vai responder se você meramente pronunciar para ele palavras de oração casualmente. Muitos oram como se estivessem escrevendo uma redação. Seria melhor que não orasse. A oração de muitos transgride o primeiro princípio da oração, que não é fé nem promessa, mas necessidade. A oração de muitos transgride o primeiro princípio. Sem necessidade, irmãos, ele diz não à oração. Para que Deus responda a oração de um crente, ele vai lhe dar primeiro uma necessidade. Então o crente volta para Deus pedindo uma resposta. Ele vai falar aqui de um grande reformador escocês chamado John Knox. John Knox foi reformador lá do 1505 até 1572. Era um homem de oração, ele era um sacerdote católico que se converteu e era um homem de oração. Naquele tempo, no reino da Inglaterra, tinha uma rainha chamada Blood Mary. Mary a sanguinária. Ela perseguiu e matou muitos cristãos. Porque queria devolver à Inglaterra o catolicismo. A reforma estava tomando conta. Seu pai promoveu reforma e ela quis fazer o contrário. Então ela matava todo protestante que encontrasse. Era uma mulher muito má. Foi, né? Mas por que eu estou falando dela? Porque tem uma frase dela que é célebre, que ela disse: eu não tenho medo do exército de toda a Escócia, mas eu tenho medo das orações de John Knox. John Knox foi o mesmo que disse também que, certa vez ele disse: eu nunca mais temi ao diabo, mas eu tremo toda vez que subo num púlpito para falar da palavra de Deus. Voltemos a Josafá, não esqueci dele. Então, irmão, Josafá abre seu coração para Deus. E isso que eu estou chamando a sua atenção. Para a sua oração sincera. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu estou apavorado. Porque eu não tenho forças. Mas, Senhor, olha, deixa eu lembrar. Os meus olhos estão postos em Ti. A minha confiança vem de Ti. Pastor Hernandes diz que quando passamos por algo difícil, insolúvel, não sabemos o que fazer, devemos lembrar: Deus continua no trono. Deus continua no trono. Deus não perdeu o controle. Deus não conhece o impossível. Sem Deus, ele termina: às vezes contemplamos as tragédias, mas com Deus nós contemplamos o milagre.
Verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. A quem você apela, irmãos, quando você está em dificuldade? Quem você chama primeiro? Qual o primeiro nome que você vem a balbuciar quando você está em dificuldade? E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está o poder, a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então Josafá está nos ensinando, irmãos, aqui, que além de buscar a Deus, quando nós buscamos, nós temos que ser sinceros na nossa oração. Ele está nos ensinando também a que esse primeiro momento é de exaltação a Deus. Estamos estudando de manhã a teologia do culto, viu? E convidando os irmãos a estarem presentes. Um local maravilhoso de estudo da palavra de Deus, de discussão. Não deixem de vir à escola. Então Josafá se coloca a falar com Deus. Ele começa exaltando o nome do Senhor. Quem é o Deus para ele começa a tirar do seu coração para agradar ao Senhor. É assim que nos chegamos à presença de Deus, agradando a Ele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus a ser adorado. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Lembre a Deus que Ele tem promessa em sua vida. Você é um filho de Deus. Você está se colocando diante do Senhor em oração. Além de você exaltar o nome do Senhor, além de você buscar a sua presença, você está dizendo: olha, Senhor, em Cristo eu tenho a promessa da vida eterna. O Senhor me prometeu em Cristo Jesus. E dessa herança por Cristo eu anelo todos os dias. Foi o Senhor quem falou para mim: Senhor, eu sou teu filho. Ouve a minha oração. Eu não sou como o ímpio. Eu sou teu filho. Em nome de Jesus, eu estou clamando ao Senhor. Ele começa a lembrar de situações aqui que Deus está dando livramento ao seu povo. O Senhor livrou o teu povo, os nossos pais, e deste-se essa terra para a posteridade. E ele continua: habitaram nela e nela edificaram um santuário do teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Então ele diz: Senhor, estou correndo para os teus braços, porque aqui há segurança, a paz, há refúgio, aqui há conforto, aqui há proteção, aqui há graça. É para os braços do Pai que nós devemos correr. É para os braços do Pai que nós devemos correr para nos buscar abrigo e refúgio. Ele é refúgio para as nossas vidas. E Ele vai lembrar que, olha, Senhor, quando a coisa apertar, como a coisa está difícil agora, eu estou correndo para a tua casa, correndo para os teus braços, porque tu és o mesmo Deus que cuidou dos meus pais, o mesmo Deus que, por herança em Cristo, me prometeu a vida eterna. E aqui eu posso vir, porque aqui eu tenho segurança. Irmãos, Deus sabe das suas lutas. Deus sabe das nossas lutas. Deus sabe. Mas Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você. Será que Ele não estava vendo o exército lá? Os 3 exércitos lá na beira do mar, subindo os montes lá? Será que Deus não sabia disso? Não podia ter destruído logo ali? Deus sabia.
Será que Deus não contemplou o pavor no coração de Josafá? O medo? Sim. Mas eu preciso de Josafá sentir essa pressão para se concentrar naquilo que ele queria fazer. E ali ele invoca o nome do Senhor. Ali ele elogia o Senhor. Ali ele exalta o Senhor. E ali ele pede socorro ao Senhor. Deus quer ouvir você. Por isso que é importante orar. Porque Deus quer ouvir de você aquilo que Ele já sabe. Mas quando você fala com Deus, isso é submissão. Isso é confiança. É você se abrir diante de Deus para que você fale tudo aquilo que incomoda a sua vida, inclusive a vida espiritual. Aí aqui depois, irmão, depois que ele invocar o nome do Senhor, que ele lembrar de quem era, sou teu filho, a todos os nossos pais, exalta o nome do Senhor, aí ele trata do problema. E ele fala detalhadamente. Senhor, perdoa o meu pecado, eu machuquei lá o irmão na igreja, mas deixa para lá, né, Senhor? Eu acho até que ele já me perdoou, sabe? Mas assim, Senhor, me perdoa, tal, não vou fazer mais não. Não, Senhor. É contar onde você errou, porque errou, e pedir perdão. Está lá, tal, pede perdão. Deus quer ouvir de você detalhadamente o problema para ver se há sinceridade no seu coração. Ele diz, olha, pois agora, eis, pois que os filhos de Amon e Moabe dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ou seja, quando eles vinham passando lá do Egito em direção a Canaã, Deus diz, olha, esse povo você não mexe não. Se tiver que comprar água dele, você paga. Se tiver que comprar comida, você paga. Não mexe com eles. Eles, olha, é o mesmo pessoal lá que a gente fez o bem a ele, deixamos de fazer o mal, e eles estão pagando a gente agora com o mal, Senhor. Lembra-se disso, viu, Senhor? É aquele mesmo povo lá. Nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então ele finalmente, irmãos, como eu disse, ele confessa. Eu não sei, não posso fazer nada, eu não consigo, eu não tenho forças. E tudo o que eu tenho é a promessa do Senhor. E a confiança em ti. Lembra de oração, pressão que eu falei no instante? É uma razão muito forte para buscar a Deus. O medo, você vai entender aqui, porque o medo fez Josafá buscar a Deus. Deu a ele a concentração no que tinha que fazer e empurrou ele para o único caminho que ele deveria correr. Os braços do Pai. Somente Deus poderia acudi-lo. Daqui em diante vai aparecer um profeta chamado Jaziel que diz: ouve toda Judá e os vários moradores de Jerusalém, tu, rei Josafá, o que diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém, igreja? Repita comigo. A peleja não é nossa, mas de Deus. Amém. E ele diz, olha, nesse encontro você não tereis que pelejar, tomar posição, ficar parados e ver o salvamento, o livramento que o Senhor vos dará. Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairão ao encontro, porque o Senhor é convosco. Irmãos, eu fico imaginando um soldado que vai à luta ali, armado até os dentes, o máximo possível, e chega adiante ali, pastor Manelito, né? Aí ele chega ali, olha, você não vai levantar a espada não, vai ficar quietinho. Ele diz, mas o cara vem contra mim com a espada na mão. Eu disse, pois é, tu não vai pelejar não, vai ficar quietinho. Eu fico imaginando o soldado. É complicado, né?
Josafá prostrou seu rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Veja, irmãos, eles colocam o rosto em terra, em submissão ao Senhor, e adoram ao Senhor, por causa daquela promessa de livramento. E dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tendo eles, verso 22, começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, e vieram contra Judá, foram desbaratados. Deus peleja porque nele confia. Às vezes Deus pode demorar na resposta, é verdade. Mas perceba que esse momento aqui era de urgência, irmãos. Precisava de uma resposta, é porque o exército estava chegando. Ele precisava de uma resposta urgente. E Deus acode o seu povo com tempestividade, rápido. E Josafá reconhece aqui que adora tanto reconhece que esse serviço, essa ação de Deus, esse cuidado do Senhor, e adora o Senhor. Nós adoramos a Deus, irmãos, pelo que Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. E depois Ele coloca o povo assim, a cantar, e vem o louvor. O louvor. Diz o pastor Hernandes também, que o louvor é arma de guerra. Quando nós louvamos, irmãos, o inferno estremece. Antes de acontecer, eles já estavam cantando, louvando ao Senhor. Não esperaram acontecer o livramento para louvar ao Senhor. Antes da peleja, eles já estavam louvando ao Senhor. O louvor, irmãos, ele move o coração de Deus. Põe louvor nos seus lábios, põe louvor na sua língua, põe louvor no seu coração, na sua mente. Louve ao Senhor. Em situações mesmo antecipadas, Deus ainda nem agiu na sua vida às vezes, mas você já deve estar louvando ao Senhor, porque a sua vida, a sua confiança está nas mãos de Deus. Coloque a adoração frente à preocupação e deixe Deus agir. Se uma força muito grande, um problema muito grande você não pode combater, fale com o Senhor. Senhor, eu não consigo. Ajuda-me, Senhor. Nós adoramos a Deus pelo que Ele faz. Deus agiu. E é interessante, irmãos, que esse lugar, vira a sua página aí, quando eles vencem essa batalha, Deus lhes dá essa batalha, né? Eles chegam no alto do monte para contemplar os inimigos. E quando eles sobem no monte para ver os inimigos embaixo, estão todos mortos. Um lugar que era para ser lugar de morte, foi um lugar de bênção. Uns lutaram contra os outros, e depois os que sobraram lutaram. Um lutou contra o outro. Aqui os filhos de Amon com o filho de Moabe, e depois contra os meunitas. Se destruíram todos eles, todos mortos. E diz a palavra de Deus aqui que foram tantos os despojos que eles cataram, que levaram 3 dias para saquear todos os despojos. Foi grande o livramento que o Senhor deu ao seu povo. Tudo ia bem na vida de Josafá, não é? Até uma aliança não feita, desnecessária, mas ele foi perdoado por Deus. Reconheceu o seu erro. Depois Deus lhe dá uma vitória retumbante, irmão, uma vitória grandiosa, espantosa. Tudo porque ele buscou o Senhor, porque ele andou nos caminhos do Senhor.
Porque ele foi sincero com o Senhor. Porque a sua oração trouxe dentro de si muito mais do que uma preocupação, mas sobretudo a fé, a confiança de que Deus estaria no meio do seu povo. Amém? Então, irmãos, como eu disse, essa é uma história fantástica. Uma história de um homem que levou seu povo a louvar antes do problema acontecer. E confiar no Senhor antes da batalha acontecer. Ao invés de lamentar, ele leva o povo ao louvor. E ao invés do medo, o louvor. E ao invés da tristeza, também o louvor. Quando ele recebe a palavra de Deus, o seu coração tranquiliza. Não tem mais medo. Ele tem certeza. Certeza de que Deus está com ele. Deus está conosco, irmãos. Deus está conosco. Muitas vezes espera somente que o nosso coração haja com sinceridade para falar com Ele das nossas dificuldades em servi-lo, teimosia no pecar, mas Deus é maravilhoso e está sempre de braços abertos a nos perdoar. E aquele coração contrito. Essa é a história do Josafá. Eu espero no Senhor que essa história toque a sua vida e o seu coração, como ela tocou a mim. Que Deus nos abençoe.